Já é a segunda aula. Opa. Quem será uma hora dessa? Vamos ver aqui. Alô? Oi, sim, pois não. Ele mesmo, professor Kim. Sim, posso sim. Tá bom, tá marcado, tá combinado. Obrigado, tchau, tchau. E agora, você acaba de ser convidado para ministrar uma aula pela primeira vez, ou até mesmo uma palestra. Quem sabe até um concurso público que você tanto sonhou. Você passou da primeira etapa e está indo para a etapa de prova didática. Me conta, você estaria pronto para esse desafio? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao curso Aula de Alto Nível. Eu sou o professor Kim Mileski, o treinador de professores. E hoje nós vamos falar sobre a nossa primeira aula do tópico Abertura da Aula. Relembrando, nós temos 4 principais tópicos que são abertura da aula, comunicação, organização e estratégias e finalização da aula. O primeiro tópico, mais importante de todos, para aquele que vai dar aula a primeira vez em algum lugar, se você foi convidado aí para dar essa aula ou uma palestra a primeira vez, você vai precisar saber fazer uma apresentação profissional. A apresentação profissional, ela é importantíssima para gerar algo chamado autoridade. Porque o primeiro de tudo é que as pessoas têm que querer escutar você. As pessoas têm que querer fazer aula com você. E elas só vão querer isso se elas encontrarem em você autoridade naquele determinado assunto. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa... Vamos anotar juntos aqui. Chegou lá no lugar pela primeira vez, você vai fazer uma saudação. Saudação. Olá, oi, tudo bem? Algo nesse sentido. Anota tudo aí. Segundo lugar, você vai colocar o nome, o seu nome, vai falar o seu nome, acompanhado do seu título ou não, da sua titulação. Então, meu nome é Kim Mileski, o professor, doutor Kim Mileski, o professor Kim Mileski, depende da sua intenção. Terceiro, você vai falar sobre a sua formação acadêmica. E essa formação acadêmica, ela tem que ter uma correlação com o conteúdo que está sendo ministrado. Do mesmo modo, você precisa falar da sua experiência profissional com aquele assunto. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de como vai ficar isso aí na prática. Olá, tudo bem com vocês? Saudação. Eu sou o professor Kim Mileski. Eu tenho o nome acompanhado do título, professor. Eu tenho 3 pós-graduações na área de educação. A minha formação acadêmica. Eu sou professor do ensino superior na área de didática há 4 anos. E eu também tenho experiência como avaliador e avaliado em bancas de prova didática de concurso. Pronto. Experiência profissional. E acabou. É isso que é necessário para essa aula, por exemplo. Conseguiu entender na prática como é que funciona? Aí a gente pergunta, nossa, mas teve algumas coisas talvez que você não tenha falado. Sim, tem algumas coisas que a gente vai deixar de fora. Sabe aquela pessoa que começa a aula e fala todo o currículo dela? Essa pessoa não vai ser você. Porque você só vai falar aquilo que é importante para construir a autoridade perante o seu aluno de acordo com aquele contexto, com aquela aula que você está ministrando. Beleza? O que eu deixei de fora aqui que eu poderia ter falado? Eu poderia ter especificado quais as 3 pós-graduações que eu tenho. Em metodologias EAD, em ensino superior e educação física escolar. Mas isso não acrescentaria muito e deixaria o tempo muito longo falando de mim mesmo. Então a gente escolhe para ficar na apresentação profissional somente aquilo que é mais relevante. E o mais importante de tudo, você precisa ser breve. Ser breve na sua apresentação profissional. Porque isso não é terapia em grupo, você não vai ficar falando de você mesmo para os outros o tempo inteiro. Quantos % da aula
eu devo utilizar para fazer a minha apresentação profissional, professor? Anota aí, ó, 5% da sua aula. Na prática, se você tem uma aula de 10 minutos, você vai utilizar apenas 30 segundos para falar sobre a sua apresentação profissional. Apenas isso. Se for uma aula de 20 minutos, você vai utilizar 1 minuto. Se for uma aula de 40 minutos, você vai utilizar até 2 minutos. E nada mais do que isso. É até, então, o melhor é que você utilize menos do que isso. Porque só é necessário que você faça uma apresentação profissional que construa e comece a construção da autoridade perante aquele assunto. Tá bom? Relembrando então, saudação, o seu nome acompanhado do título ou não, a sua formação acadêmica que tenha relação com a aula e a sua experiência profissional que tenha relação com a aula. Acrescentando tudo isso, a gente tem a utilização de dados e números. Se você percebeu aqui, eu coloquei aqui, eu tenho 3 pós-graduações, utilizei um número, um dado, né? Eu falei que eu tenho experiência de 4 anos como professor no ensino superior na área de didática. Tudo isso acrescenta demais para a construção da autoridade e para a construção da sua aula. Esses elementos vão fazer com que o aluno queira prestar mais atenção em você. É só você pensar rapidamente. Você prestaria... Tema, cinema. Pega o tema cinema aqui, ó. Você prestaria mais atenção em mim ou no Tom Cruise? Eu ou Tom Cruise? Eu ou Tom Cruise? É muito fácil responder isso. O Tom Cruise é um dos caras que mais ganhou dinheiro na indústria do cinema. Um dos filmes que mais foi assistido de todos os tempos, né? A gente tem ali Missão Impossível, enfim. Ele não só foi ator, mas foi autor dos filmes e foi diretor também de alguns filmes dele. O cara entende muito de cinema. Com relação a isso, você não teria a mínima dúvida que o Tom Cruise é autoridade no assunto e eu não. É muito fácil entender isso, né? Portanto, a gente tem aqui uma apresentação profissional que seja exemplar. Não perca muito tempo com isso e não se torne uma pessoa chata, tá bom? Seja breve. Agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer agora, nesse momento? Pega um papel e caneta aí. Você tem 10 minutinhos. Você tem 10 minutinhos no relógio. Pode pegar o seu relógio aí, ó. Marcar o tempo. Você tem 10 minutinhos para escrever a sua apresentação profissional, tá bom? Escreva a sua apresentação profissional em 10 minutos. Utiliza a fórmula que eu te mandei e depois escreve para mim como é que ficou a sua apresentação profissional. Muito obrigado. Até a próxima aula.